polémica já vinha atrás da penúltima prova de Mursa e, pelos vistos aqui em Mondim, também não foi exceção. Mas, para começar, vamos conhecer um pouco melhor a rampa da Senhora da Graça. Estamos com o Fernando Carneiro, num Morris 1265 GT, carro que o levou até ao terceiro posto da categoria 2. Esta rampa usa o traçado de uma clássica do ciclismo nacional. Da partida à chegada, são percorridos 4.050 metros de um traçado rápido que alterna com ganchos apertados. Em certas zonas, nas longas retas, são interrompidas por chicanes de pneus montadas pela organização a fim de reduzir a velocidade dos carros. Os mais rápidos rodam em menos de 2 minutos e meio, o que dá uma média da ordem dos 100 km por hora. Tentar fazê-lo ao volante de um automóvel normal, com estrada aberta, representaria, no mínimo, uma boa notícia para o seu mecânico. Manuel Ferreira da Silva venceu na categoria 1 e, com isso, atingiu virtualmente o 5º título consecutivo. Apesar do fim do campeonato, após a prova, não havia razões para comemorar. Os protestos voltaram a ocupar o papel de protagonistas. Há certas pessoas que não encaram o desporto automóvel com neutralidade. Como fizeram em Mursa, encaro a situação pessoalmente bastante baixo em termos desportivos. Em termos da viatura, aguardo serenamente pelos resultados das verificações técnicas. Até lá não posso pronunciar se o meu carro estava bem ou não. Aguardo serenamente e tenho plenamente confiança na minha equipe em que o carro esteja dentro da legalidade, que é por isso que a Pérez Competições ainda hoje existe e não entra em ilegalidades. Os adversários parece que não estavam muito convencidos que nós tínhamos valor para ganhar o campeonato e, claro, tiveram todo o direito de nos protestar o nosso carro na última prova de Mursa, não é? E assim o fizeram, coisa que eu fiquei imensamente grato a quem protestou, porque só assim foi possível nós demonstrarmos a evidência para todos que os campeonatos que ganhámos atrás e o campeonato que acabámos de ganhar, a nossa viatura estava conforme a ficha de homologação, que é uma das coisas que nós temos para nos defendermos, que a ficha de homologação existe precisamente para isso. E, infelizmente, os carros que competiam connosco não têm a ficha de homologação para nós podermos comprovar se eles estão ou não legais. E isso, para mim, é que me deixa um bocado triste de eu não conseguir comprovar que os outros carros estão tão legais como o nosso. Recorde-se que já na Serra da Estrela tinha havido uma situação semelhante. Desde aí o ambiente tem-se deteriorado. Em Mursa, penúltima prova, o fantasma dos protestos voltou à carga, com António Nogueira a protestar o Ford Ferreira da Silva, que, por sua vez, retribuiu. Eu lamento tudo aquilo que se tem passado, porque as situações são de tal maneira graves e acho que as pessoas que têm responsabilidades no desporto, penso que não têm sabido manter a serenidade que deviam manter e provavelmente a ordem que deviam manter, e não só a ordem também. E penso que também o respeito que a Federação deve ter pelos pilotos, como os próprios pilotos também devem ter pela Federação. Infelizmente, isto se cambou na situação em que está, em que já ninguém sabe o que é que está a passar, já ninguém conhece ninguém. Mas quando falava de situações graves, referia-se nomeadamente a quê? Há uma série de situações graves que se passaram no campeonato, que eu neste momento não me quero pronunciar sobre elas, porque vou aguardar pelo resultado que o Colégio nos vai apresentar sobre a prova de Mursa, e eu a partir daí estarei disponível para esclarecer tudo aquilo que se passou no Campeonato de Montanha, não só este ano, isto já vem do ano passado, não é? Infelizmente, tudo aquilo que se passou este ano, o que me aconteceu a mim, penso que é inédito, a Federação abrir-me, portanto, desmontar-me o carro na totalidade em cerca de mês e meio. Eu tenho orgulho em que a Federação me tivesse feito isto. E realmente sinto-me satisfeito quando eles, na última verificação, enfim, viram que havia uma fechadura que não era original, né? A fechadura de uma mala.
isso orgulha-me bastante, mas penso que deixa um ponto de interrogação no ar. Ponto de situação. Manuel Ferreira da Silva aguarda a homologação dos resultados de Mursa e, quem sabe, da Serra da Estrela. Este processo corre ainda nos tribunais civis, pois o Tribunal de Apelação Nacional da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting deu resultado como válido e António Nogueira avançou com o processo. Em Mondim, também António Barros poderia comemorar o título da categoria 2, mas a assombração voltou ao ataque. Há pessoas que não sabem perder. Ao longo deste campeonato, que é um campeonato que me chateou muito, bem, felizmente isto acabou hoje, nunca protestei ninguém. Acho que a Federação sempre tomou as devidas precauções em relação às ilegalidades que estavam a surgir no campeonato. Houve diferenças abismais em algumas provas e hoje as pessoas não sabem perder e protestaram a mim. Levou com um protesto também, vamos ver quem é que tem razão. Pelos vistos é um ambiente que se instalou em Mursa e está para ficar. Infelizmente há um piloto que anda a fazer este mau ambiente, porque ninguém tem maus ambientes aqui dentro. Eu ando aqui há 3 anos nas corridas, corro há 20 anos, nunca tive mau ambiente com ninguém. E infelizmente está a aparecer um piloto que está a fazer isto tudo. Protestou o Ferreira da Silva há 15 dias, criou um mau ambiente, agora protesta-me a mim. Quer dizer, nunca ninguém o protestou, apenas a Federação. E ele acha bem andar a protestar toda a gente, tudo bem, a gente vamos andar aí a brincar aos protestos. António Nogueira defende-se e aponta baterias à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Eu não sei se será perseguição, se o que é que será. Conforme eu disse, depois de ter os resultados das verificações da prova de Mursa, eu irei me pronunciar, porque penso que o desporto automóvel, a partir do final desta época, não vai ser como antes. E agora resta aguardar que se resolvam os imbróglios. É que a entrega de prémios oficial da Federação costuma ser em dezembro. Apesar das polémicas, não houve subidas de treino e de prova, começando pelos clássicos. O pódio foi discutido de que maneira? Um segundo era a diferença entre cada um dos ocupantes. Manuel Ferreira ficava com o lugar mais baixo, logo atrás do Forscore de Rui Coelho. O mais rápido desta luta seria Alberto Freitas, que no Austin Coupe realizava o tempo de 5 minutos e 30 segundos. Eduardo Costa foi sexto da geral ao volante do Coupe. Com este resultado foi o melhor dentre os históricos, com mais de meio minuto de vantagem sobre José Oliveira, o adversário na classe, ao volante do Renault 12 Gordini. José Sampaio ainda tentou o quarto posto com o Datsun 1200, mas nesta guerra quem levou a melhor foi Nuno Mota, em Austin Mini 1275 GT. Aliás, estes lugares foram disputados quase ao segundo. E se isto é verdade para o quarto e quinto, é o também para o terceiro. Fernando Carneiro teve que suar para chegar ao pódio. Desde os treinos que os tempos do piloto do Morris foram evoluindo e só após as subidas de prova tinha a certeza de ter levado a melhor sobre Nuno Mota. O segundo e terceiro lugares foram discutidos numa guerra à parte. António Nogueira e António Barros jogavam aqui a vitória e o título. Um toque ainda nos treinos deixava o Forscore algo danificado. Nas subidas de prova, o piloto da régua cedia 5 segundos para António Barros em Porsche 911. No final foi o que se sabe. Nogueira protestou Barros e este retribuiu. O pior panorama possível é que ambos sejam desclassificados. E isto, a acontecer, dará a vitória a Fernando Carneiro na secretaria. Mas aguardemos para ver. Na categoria 1, tudo se definia logo nos treinos. José Pedro Gomes, em Forscore, partiu o motor e um dos favoritos que ficava de fora. António Nogueira sentia problemas no motor do Audi 4 e optava também pela desistência, não terminando a prova. Manuel Ferreira da Silva ficava com o caminho aberto para vencer sem dificuldade. O grupo dos 5 da frente era encerrado por Miguel Ferreira da Silva em Mitsubishi Lancer de produção. Conseguiu o posto in extremis. É que Rui Ribeiro, o sexto, andou próximo, muito próximo. Alberto Castro levou o Citroën Saxo Cup até ao quarto lugar. Mais uma vez assistimos a uma guerra sem quartel e novamente tivemos tempos idênticos. Castro rodou em 5 minutos, 29 segundos e 818.
Luís Alexandre também, e os fatores de desempate foram benéficos para o piloto do Renault Clio, que assim agarrou o último lugar do pódio. António da Cunha liderava com à vontade na produção. Além disso, o BMW M3 era claramente mais rápido, mas, por seu lado, não tinha sequer hipótese de ser primeiro e, como tal, rodava no segundo lugar da geral e assim conquistava o melhor resultado de sempre. Manuel Ferreira da Silva subia para a vitória, uma vitória quase certa à partida. Evitava excessos e assegurava os pontos que o tornavam virtualmente campeão. Agora só resta aguardar as decisões face aos protestos de Mursa e ao processo que corre os tribunais civis desde maio passado.